Bem, dando prosseguimento à nossa aula, o que nós fizemos? Nós inserimos 3 tipos de camadas diferentes, uma do tipo ponto, uma e 2 do tipo área. Agora nós vamos para 2 etapas do nosso módulo 4, que é apresentar a vocês a tabela de atributo e depois como inserir rótulo. O que seria a tabela de atributo? A tabela de atributo é o conjunto de informações referente a cada base vetorial inserida no seu programa QuantoGIS. Por exemplo, a base do boletim de ocorrência da Polícia Militar, se você clicar com o botão direito e vir em abrir tabela de atributo, você vai ter um conjunto de informações dispostos em linhas e colunas. As linhas significam uma ocorrência e as colunas significa o atributo dessa ocorrência, tá? Então, por exemplo, na linha 1 eu tenho como um dos atributos o endereço da ocorrência, tá? Isso vai vir lá na frente no módulo 5, onde nós vamos fazer o processo de geocodificação desses endereços para gerar essa base vetorial do tipo ponto. Explorando um pouco mais a nossa tabela de atributos, nós temos, por exemplo, atributo de sexo, ocorrência, tá? Vítima, sexo, data de nascimento, naturalidade, local de ocorrência. Então toda aquela informação que é gerada no boletim de ocorrência, que é geralmente oferecido a quem vai produzir a geoinformação num formato XLS ou formato de planilha do Excel, você consegue exportar todas essas informações para cá, e a partir do momento que você exporta na base vetorial do tipo ponto, toda a informação referente àquela base, ele é caracterizado como um atributo daquela base, tá ok? Então você percebe aí, e aí você pode ter infinito, você pode ter um número muito grande de linha que corresponde à ocorrência número 5, 6 e as informações dessa ocorrência, tá? Isso é a tabela de atributo. Então ela é uma das grandes sacadas do sistema de informação geográfica para gerar geoinformação. Você tem um elemento espacial que representa algo da superfície, no caso aqui é o local de ocorrência, e atrelado a esse fenômeno espacial eu tenho as informações, que a gente vai chamar de atributo. E assim também para todas as bases. Eu vou abrir agora da quadra. Olha aí, nós temos então nome, distrito, situação da distribuição administrativa, por exemplo, aqui ó. Eu clico e eu estou selecionando esse local aqui ó, que está em amarelo, tá vendo? E faz referência justamente ao atributo que eu selecionei. E assim são para os outros. A cada momento que você seleciona, você faz referência a um atributo de uma determinada área, tá? Vou selecionar outro aqui, o 15, por exemplo, aqui, ó. O polígono 15, que é Parque Verde, Bengui e o da BEM, né? Distrito, essa parte que eu selecionei aqui em branco. Então, você percebe também que quando você seleciona um fenômeno, automaticamente ele fica ativo aqui na tua área de trabalho, tá? Porque a este conjunto de informação está esses atributos aqui. Isso depende também, isso vai depender muito do conjunto de atributos de como foi formatada a tua base, tá? A mesma coisa aqui, por exemplo, vamos selecionar o bairro do Una. Vou reduzir aqui a visualização, ó, tá? Bairro do Una aqui, ó, tá vendo? Eu também posso selecionar aqui não só na tabela de atributo, como também aqui fora eu posso selecionar. Eu venho aqui, ó, selecionar a feição e clico
Qual é essa base aqui? Essa base ela está ligada a uma tabela de atributos. Essa tabela de atributos vai estar aqui, ó, bem selecionadazinha. É o polígono referente ao Curió-Tinga, no distrito do Guamá, no distrito administrativo d'Água. Tá? Isso aí é a tabela de atributo. Tudo bem? Para não mais selecionar, eu venho aqui em deselecionar tabela de atributos e automaticamente eu deseleciono. Vou deselecionar essa daqui também que eu selecionei e vou botar ela ativa. Tá? Bem, só para a gente revisar aqui um pouquinho a questão da propriedade, eu vou mudar esse meu fundo verde para um outro fundo um pouco mais escuro do cinza que eu utilizei. Um pouco mais claro eu vou aplicar para dar esse fenômeno aqui, ó. Também vou mudar um pouco o meu, já relembrando 2 cliques. Clico aqui, ó, e vou procurar então a cor que eu desejo aplicar, tá? Ok? Tá? Então, relembrou. E agora, o último passo é exportar, apresentar para vocês o que a gente chama de rótulo, né? Nós vamos rotular então. Imagine que você tenha o conjunto de informações da tabela de atributo aqui, ó. Eu posso jogar isso para fora e isso seja apresentado no meu mapa como informação exposta, tá? Uma apresentação que vai apresentar lá no meu layout, ok? Vamos fazer para os bairros, tá? Então você pode fazer para qualquer um desses aí. O caminho é o mesmo. Lembrando que nem tudo que você colocar como rótulo vai ficar interessante na hora de gerar o layout. Então, por exemplo, eu vou colocar o bairro do Guamá para apresentar os locais do bairro, tá ok? Então eu vou clicar, botão direito, vou lá em propriedades. Na aba propriedades aqui, ó, eu tenho propriedades, eu tenho rótulos, ó, ABC rótulos. Eu vou clicar e vou para essa outra área bem aqui, ó, de não rotular, mas eu quero o que? Rotular, rótulo simples. Aí, qual é o valor do rótulo? Lembre que o rótulo está fazendo menção àquela coluna, tá? Aquela coluna que representa o atributo. Aí, e eu quero que apresente no meu layout, o nome do bairro, tá? Então eu vou apresentar o nome do bairro. Então eu rótulo simples e aqui eu vou escolher o nome referente ao nome, tá? Aí eu vou aplicar e ok. Deu a perceber que agora apareceu aqui na minha área o nome do bairro, né? Curió-Tinga, Universitário. Como não está muito transparente, está muito fino, eu vou de novo, lembra, propriedade. Eu vou melhorar essa apresentação do nome. Botão direito, propriedade. E eu vou aqui, ó, propriedade já do rótulo, tá? Rótulo. Lembra, nós estávamos em simbologia. Simbologia faz referência à cor. Rótulo faz referência às propriedades do rótulo. O texto. Eu quero, nessa fonte, eu posso escolher outro tipo de fonte, tá? Arial, enfim, o que você desejar escolher. Vou deixar essa mesma. E vou colocar no negrito. E posso também aumentar o tamanho. Vou colocar uma fonte 14. E vou aplicar e ok. Percebam que apareceu aqui, ó, né, o nome dos bairros. Isso se chama rotular. Rotular base vetorial. Então, rotular, na verdade, você vai exportar para a tua área de trabalho, apresentar na tua área de trabalho qualquer atributo que esteja na tabela de atributo de cada base vetorial. Então eu posso renomear a quadra, por exemplo, eu poderia rotular a quadra a partir, vou lá na tabela de atributo, a partir de qualquer um desse atributo aqui, ok? Mas lembre-se que nem tudo vai ficar interessante apresentar, isso é só um modelo para vocês entenderem como é que a gente vai rotular uma base vetorial. Claro que isso também vai aparecer no teu layout. Então aqui você está apresentando os dados, você está configurando todo o aspecto de informação espacial no QuantoGIS para que você apresente depois num layout. Vamos treinar um pouco isso aí.